É Pelo verdade. menos deveria E ser. assim, e aí trazendo também a questão da intolerância, né? Porque também como as pessoas não gritavam mais como espancava, né? É, esse menino, ele era um saco de pancada de todos, se a gente for trazer aqui, porque aquela cena, aquele horror de menino, né, foram para cima dele, um queria que ele pegasse a bola, e aí começou aquele desentendimento, e ele sem entender o que estava acontecendo, e aí ele foi se defender, né, ele foi se defender. E aí quando ele foi se defender, ele foi também agredido, né, juntamente, não só bateu como ele levou, mas trouxeram para família, apenas ele era o perigoso, por ser diferente, considerado diferente, ele era que era um menino perigoso, né? Então, o que que acontece? Esses meninos também bateram nele, ele sofreu, como também os professores que traziam palmatória, né? Batia de palmatória, aquela madeirinha na mão do menino. Então, assim, ele sofreu inúmeras violências físicas, isso sem citar as psicológicas e outras mais. Mas falando só da física, já foi um sofrimento muito grande para esse menino. E aí eu lembro agora que está aí, né, abrindo, recentemente, eu li assim, um pouco por cima, mas não gostei da leitura, de que está vendo a possibilidade de vir para a criança como forma de corretivos, novamente, a violência física. Né? E eu não quero nem imaginar, porque já foi dito em grupos que eu participo. Então, assim, é bastante complicado também quando se pensa nesse espancamento, né? Todo voltado para cima dessa criança. Né? E aí o que vocês têm a falar? Violência física, né? Que me incomodou muito durante o filme todo. O Sócrates tem uma frase que é muito conhecida, que diz assim: aquele a quem a palavra não educa, você pode voltar para todo mundo que é melhor. Ótimo. Eu adoro quando é assim, todo mundo dá para ver. Aquele a quem o pau não educa, aquele a quem a palavra não educa, o pau também não educará, né? Sócrates, há 2.500 anos, já falava isso, né? Já tinha essa noção. Se, se a violência educasse, a nossa sociedade hoje seria muito melhor, né? Porque nós fomos educados por aqueles que foram vítimas dessa violência. E olha só o país em que nós estamos, né? Sim. Pois é. O que eu tenho a falar sobre a violência, né? É assim, se eu já tenho certa dificuldade, também pode, porque eu prefiro, é, a pressão, né? Então, assim, se eu já tenho dificuldade de aprendizado e eu vou estar ali sob pressão, o meu desinteresse vai aumentar mais ainda, né? Então, eu acho que quando precisou de uma pessoa, né? Que bom que todos nós, eu acho que esse filme ele é importante para todos os pais, professores e todo mundo, porque assim, quando precisou de uma pessoa, mas assim, ele já estava repetindo, acho que ele iria repetir o terceiro ano. Se não tivesse surgido esse professor, quantos anos ele ainda iria passar por isso, sendo que ele já estava no índice, já no nível de sofrimento, que ele já estava mais se importando com nada, né? Já estava se sentindo abandonado pela família, já estava na escola interna, né? Então, várias coisas. Então, sob pressão ainda é pior ainda, sendo violentado, dificulta mais ainda, né, esse aprendizado.
E aí, essa forma de aprender, né, através do espancamento, que não leva ninguém a lugar algum, eu adorei a frase, viu, Reinaldo? Não conhecia, vou até tomar nota, né? Não leva a lugar algum, de jeito e maneira, né? Violência nunca foi método positivo para qualquer ser humano. Pelo contrário, é mais fácil você conseguir com amor, né? Você conseguir com a compreensão, que é o caminho mais adequado. Tanta prova é que quando você precisa chegar para uma criança, porque eu também já fui professora de sala, né? Posso falar também como professora, a forma mais direta de você alcançar, de você chegar e se aproximar da criança, é quando você é afetuosa. E isso parte desde a entrada na sala de aula, né? Quando eles vão chegando, que a gente olha para eles pelo nome, fulano, bom dia. Porque também o nome faz com que ele se sinta pertencente, importante. Então, eu tinha esse cuidado de estar tentando gravar os nomes logo nos primeiros dias, para que ao longo desse período, né, tivesse essa relação de troca, né, não de distanciamento. Porque o que a gente percebe dentro do filme é um distanciamento muito grande dos profissionais e dos próprios pais. Aliás, vou livrar um pouquinho aqui a barra da mãe, que ela tentava, de uma certa forma, fazer diferente, né? Mas existia um distanciamento muito grande, né, dentro da sala de aula. Não sei se vocês prestaram atenção, como eu prestei, ele sentava quase na frente, ali na frente mesmo. E ainda assim, ele não era visto. Ele não era visto, né? Eu fico imaginando se esse menino fosse aquele último aluno que sentasse lá atrás. Como não seria? Para você ver que eu acho que independente do local que ele tivesse, o professor de arte teria enxergado. Eu Porque tive uma já é... professora, Fran, eu tive uma professora no curso de pedagogia, professora Bernadette, excelente. Ela dizia, o aluno que a gente tem que prestar... Eu tive uma professora no curso de pedagogia, a professora Bernadette, e ela, excelente professora, por sinal, ela dizia assim, o aluno que a gente tem que prestar mais atenção é o aluno mais quietinho. Quanto mais quietinho, mais coisa ele tem, né? Mas ela também dizia, o danado demais também tem. Só que o danado demais, ele tá de alguma forma ele está conseguindo, ele pode estar conseguindo se sair. O quietinho é que é o mais arriscado, porque o quietinho a gente corre o risco de não vê-lo, né? E ali está um problema seríssimo, né? Ela dizia sempre isso, a gente não pode esquecer, a gente tende a prestar atenção ao mais danado e esquecer do muito quieto, né? E ali está onde pode estar uma dificuldade muito maior do que o mais danado, né? O com TDAH. É isso aí. Lembrei demais, a sua fala me lembrou demais da professora Bernadette. Legal. E aí, eu queria trazer aqui também aquele momento que o professor entra na sala, que é tão fantástico, né? Que ele entra cantando, né? E aí ele entra fazendo mesmo assim a festa dentro da sala, escondido, os meninos procurando aquela voz, ele despertando nas crianças essa curiosidade, a forma dele entrar em sala de aula. E ele está ali colocando os alunos para participar dessa música, né? Cantando, dançando, fazendo coreografias. Então, a forma como ele entrou, né? E ainda assim, que o Ishan já estava em sofrimento e ele não, assim, no primeiro momento, ele não pensou que fosse diferente, ele não acreditou, né? Ele achou que era mais um professor, como tantos outros.
E aí ele permaneceu muito sério, muito quieto, né? Ali na defensiva. E esse professor, a forma dele entrar na sala foi o diferente. Foi assim, desde a hora que ele entrou já foi diferente, né? E esse grande professor de artes, que era temporário, como a Magda já trouxe, foi que despertou ao longo dos dias, né, de aula, das tentativas, das observações. Foi que ele foi despertando e foi descobrindo novas formas, como já foi dito, né, de aprendizagem. Formas lúdicas, inclusive, né? Inclusive formas lúdicas, que ele usou também, gente, que para vocês que não sabem, né, acho que a Cleo, que é da psicologia, o Felipe talvez também, não sei se o Felipe já usou, mas o professor de arte, ele usou a caixa de areia. A caixa de areia para facilitar o menino entender de forma lúdica como fazer letras, como aprender a escrever, a reconhecer as letras, né? E dentro da escrita, ele perceber a diferença da forma como ele escrevia contrária. E que isso confundia, né, no aprendizado. Então, assim, muito interessante a forma como esse professor entrou em sala e fez toda essa diferença A caixa ali de do menino, areia, a né? caixa de Eu areia vocês é querem falar sobre uma isso? ferramenta da psicologia? Não, Sim, Ah, nós tá. não, na utilizamos dentro da verdade, psicologia. assim, Sim, a deixa eu caixa de falar. areia nós usamos deixa eu explicar, pelo menos na Vai. gestalterapia, né? Que é base do psicodrama, né? A caixa de areia é base do psicodrama. A caixa de areia, nós utilizamos dentro da clínica para criança com vários bonequinhos de miniaturas, e ali a gente dá possibilidade para ele contar e narrar a história dele, né? Então, é uma Através ferramenta da desses psicologia. bonequinhos dentro dessa caixinha de areia. Então, é Oi? uma ferramenta da psicologia. Também, Então, é uma também, porque ferramenta o da professor psicologia. de arte. Pronto. Aí quando tu fala disso, o que me traz é a interdisciplinaridade, como é importante. E aí a Michele e o Reinaldo podiam falar melhor para a gente sobre a interdisciplinaridade. Era isso, justamente isso que eu Usa, ia, né? A interdisciplinaridade. ia entrar. Porque é impressionante, assim, mas eu ia falar no contexto dessa resistência, eu vou falar dessa questão, né, da interdisciplinaridade, junto com o Michele, mas essa questão da resistência também, porque ferramentas lúdicas, eu como professor de filosofia e história, eu vi isso nas cadeiras de vou me calar, espera voltar. Aí, essas cadeiras, a gente. Vocês estão ouvindo? Tá ouvindo, né? Tudo ok. Tá falhando, Eu não tô Renato. ouvindo ele. Também não. Desapareceu o som. Voltou. O som não está mais. Está cortando, Reinaldo. Oi? Pronto, voltou. Pronto. Estão me ouvindo, né, agora? Sim. Obrigado. Pronto. Então, assim, nas cadeiras das faculdades, então, eu acredito na pedagogia, lógico, mas nas cadeiras de licenciatura, né, as ferramentas pedagógicas, lúdicas, também são muito, muito trabalhadas com a gente, né? Como é que a gente pode alcançar, chegar até o aluno através de outras ferramentas. Então, leque nas cadeiras de licenciatura não é a graduação, mas tem as cadeiras de psicologia, psicologia do desenvolvimento, né? E outras que, se você quiser fazer também, você pode estudar. Nada. Vamos lá, de novo. Mais ou menos.
Tá travando. Vocês estão me ouvindo bem ou travando muito? Tá cortando a tua fala, Rei. Então, deixa outra pessoa falar, depois eu falo. É porque não era para eu falar o que deveria falar. Agora de deu novo, certo. tenta novamente. Agora deu Tenta mais certo. uma vez. Vai, tenta. Porque realmente é para eu não falar, entendeu? Sim, bora, fala, tá esperando. Não, essa questão, nós vemos essas cadeiras algumas cadeiras de psicologia, de introdução, de desenvolvimento na faculdade. E nós aprendemos ferramentas que podem ser utilizadas com os alunos, ferramentas lúdicas, né? Mas, veja, na sala de aula, né, há uma resistência para a aplicação dessas ferramentas. Entendeu? Há uma certa resistência. Tá, não entenderam, né? Mas essa resistência é de quem? Então. Assim, Reinaldo, eu ouvi. Há uma resistência para a utilização dessas ferramentas, desse meio. Isso, no geral, essa resistência, ela passa da estrutura escolar, da estrutura de ensino, que não é culpa de uma escola ou de outra, mas de todo o ambiente educacional, entendeu? Que a gente tem no Brasil, a gente está falando da educação no Brasil. Existe essa resistência. Então, por mais que na faculdade a gente aprenda de um jeito bacana, legal, eu tive uma professora maravilhosa que nos mostrou o que era a realidade da educação no Brasil. Ela não enfeitou, ela não apenas mostrou quem eram os teóricos, nada disso. Ela mostrou como a educação no Brasil acontece de fato. Mas quando nós vamos para a prática, aí vem uma barreira que é preciso superar. E essa barreira, muitos professores... Oculto, né, Reinaldo? Aí vem muitos professores muitos professores chegam até com sede, com vontade, né? Com aquela potência de vida, de força, de energia, mas aos poucos essa potência vai murchando, vai diminuindo, e aí ele vai sendo entregue à burocracia, às exigências, aí ele vai morrendo quando ele menos esperar, ele foi engolido por esse sistema. Né? Que muitas vezes só exige números e números e números e mais números. Né? Como os professores do filme. É muito bem lembrado que você traz, porque, assim, na verdade, existe nas nossas escolas, vou falar do Brasil, né? Porque é o país que a gente vive mesmo, mas isso acontece também em outros lugares. Tá tudo lindo, né? O projeto pedagógico é a coisa mais linda do mundo, perfeito, mas na prática, na real, dentro da sala de aula, por inúmeros motivos, inclusive a burocratização de tudo enquanto, né, das práticas, o que acontece é o currículo oculto. É aquilo que não que não está lá, né? Que não está lá no projeto pedagógico. Volta-se para o tradicional, que provavelmente, se a gente vamos voltar para o filme, provavelmente era a situação de toda aquela equipe pedagógica, né? De toda aquela equipe escolar, né? Que eles estavam adormecidos, como você mesmo falou. E o outro lá, não é porque o professor de arte era o professor de arte, não, é porque o professor era um professor de fora, que vinha para passar pouco tempo. Quando a gente está dentro da situação, a gente não consegue enxergar muito bem, né? Isso é do humano mesmo. E alguém que está de fora e que chega, ele tem uma visão mais ampliada daquela dinâmica, né? E aí
ele fez a diferença, mas não exatamente porque era um professor de arte, né? E também porque ele faz, o que ele utiliza como um método ali é uma certa interdisciplinaridade, né? Não está ouvindo, não, Fran? Tô olhando as configurações aqui. Era uma certa interdisciplinaridade, né? Ele lança mão de vários outros meios para atingir não só o ISAM, né? Mas as famílias dos outros alunos, a comunidade escolar, né? E isso é uma coisa importante que você tocou também, esse ponto da interdisciplinaridade, que eu acabei não falando lá na outra fala, porque isso é um ponto positivo. Não dá para a gente também só criticar a educação, dizer que a educação não está no caminho legal, né? Mas também louvar algumas atitudes que são boas e que a gente sabe que vão fazer o país andar para frente, que é a questão da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, né? Que mexe com essa questão da interdisciplinaridade. É preciso que o aluno ele veja que existem muitos meios de se aprender e que uma disciplina ela está dialogando com a outra e mais ainda, que eu acho que é o mais importante, é que o que ele está aprendendo vai ser utilizado na vida dele. Ele precisa acreditar que vai ser. Exatamente, porque se ele tiver a noção de que aquilo ali é apenas algo teórico, que não tem nada a ver com a vida dele, ele não vai se interessar por aquilo, né? Ele não vai se apaixonar por aquilo, ele não será seduzido por aquele assunto, por aquele tema. Então, a interdisciplinaridade, ela tem esse quê aí, que é fazer com que um aluno, ele parece que tem dificuldade na disciplina de matemática. Mas aí, lá na história, precisa-se de matemática. Aí ele acaba aprendendo matemática através da história sem nem perceber que ele, mesmo não gostando de matemática, ele está aprendendo a matemática através da história. Então, esse leque de opções aí que é dado pela Base Nacional Comum Curricular é algo que precisa ser louvável, né? E eu acredito que com a reforma do ensino médio também, a educação no Brasil vai seguir assim outros rumos positivos, né? É bom ter esperança. Agora, a gente falou disso, né, do aluno é preciso, e falou anteriormente da formação, né, da formação do educador. A gente ainda está num processo, né? Agora eu estou falando da academia mesmo, das universidades. A gente ainda está num processo de aprendizado interdisciplinar que não se refere só a uma faculdade de educação, né? Mas a necessidade de um aprendizado para o profissional, na nossa formação acadêmica, independente de qual seja ela, se é na pedagogia, se é na psicologia, se é na música, independente de qual seja a nossa forma na filosofia, é entender, né, o que é interdisciplinaridade para poder lançar mão de uma prática interdisciplinar é fundamental, e a gente sente falta disso na universidade. A gente não aprende a lidar o que é interdisciplinaridade, independente de qual seja a formação, né? E aí, assim, na academia, todos os cursos, pelo menos os cursos que estão aqui, né, representados, tem algumas falhas, né? E uma delas é na formação profissional da gente. Uma delas é isso, a gente tem uma base teórica, né? Vamos dizer, substancial, bastante representativa, entretanto, tem um distanciamento da prática em si. E quando a gente chega, né, lá na prática, no trabalho, seja ele onde for,
né? Se for na escola, se for na clínica, seja ele onde for, a gente sente um baque danado, porque a realidade, a teoria é uma coisa, mas a prática do dia a dia é outra, completamente diferente, né? E aí a gente tem que estar numa educação, num aprendizado constante. Mesmo a gente sendo profissional, pode ter 300 anos de profissão. Você tem que estar numa educação que é permanente, porque sempre vai pedir de você mesmo vai sentir essa necessidade, né? De trazer algo que seja mais condizente com o cotidiano, com essa relação que promove vida, né? Para além da educação em si, por si só, da educação. Como uma coisa apartada das outras. Não, isso tudo faz parte. Isso aqui é educação, isso que nós estamos fazendo. É educação. Só não é formal, mas é educação. Né? Inclusive, como você está trazendo aí, o Reinaldo também, né, sobre interdisciplinaridade, é bom lembrar que esse recurso que eu estava falando, né, do início da caixa de areia, como eu não tenho acesso à profissão de todos, não tem como a gente dar conta. Eu não consigo dar conta nem de todos os recursos que a psicologia, que eu estou estudando todo dia, eu fico buscando cada vez mais, lendo, fazendo curso, tentando aprimorar, porque a gente tem coisas, né? Assim como tem muitas coisas da psicologia que eu não tenho conhecimento ainda, a caixa de areia é um dos recursos que eu tenho esse conhecimento por conta de ter feito uma formação em psicoterapia infantil. E isso é um dos recursos que são utilizados para a gente utilizar no atendimento individual dentro da clínica também, né, com crianças. E aí, assistindo o filme, quando eu vi o professor utilizando a caixa de areia como recurso, né, o professor de artes, eu achei bastante interessante e, ao mesmo tempo, eu lembrei que a arte, né, ela está em vários locais, em várias instituições. A arte, o artista, né, ele é um profissional dentro de várias instituições e que eles agem e podem atuar, né, usando sim vários recursos e principalmente quando envolve aí a arte. Inclusive na saúde mental, que tem um artista, né, dentro dos CAPs, que é a Magda e é a referência, ela traz isso, ela traz recursos, formas de se trabalhar dentro de grupo com essa intensidade. Né, desempenhando papéis e assumindo-se, né, no seu próprio papel, que muitas das vezes eles chegam de formas meio que paralisados, né? O Ixan, ele foi paralisando dentro do filme aos poucos, na medida que o tempo ia passando, ele ia ali cada vez mais morrendo aos poucos, né? E aí a forma lúdica que esse professor, vamos dizer assim, perfeita, né? Ele adquiriu ali essas várias técnicas, vários recursos que ele buscou dentro do conhecimento dele, foi fundamental para esse menino. Porque foi assim que ele se interessou de fato. E foi assim que ele acreditou em alguém novamente. Porque ele estava desacreditado das pessoas. O ser humano, para ele, poxa, se o pai, a mãe e o irmão, ele não conseguia mais contar, imagina qualquer outra pessoa. Né? Tanta prova que ele não acreditava mais em ninguém, que o pai fez uma ligação e a mãe, e ele não foi atender o telefone. Ele chegou perto, ele ainda botou, mas ele mudou. Ele não falou.
né? E o silêncio ali queria dizer muita coisa. Então, é como a Cleo tinha trazido nas falas dela antiga também, dizendo aí, das anteriores, dizendo que assim, ela fica imaginando se esse professor não tivesse aparecido. Quanto tempo esse enxã e quantos enxãs nós não temos dentro da escola, dentro das escolas? Fran, eu gostei muito. Não está aí só no Eu gostei muito dessa parte que tu trouxe, né, do filme, sobre essa forma lúdica, né, que ele trouxe, que não só no ambiente escolar, numa pessoa que tem dislexia, mas também no CAPS, que a Magda trabalha, a gente que trabalha com arte terapia, né, e para a gente poder conversar, conhecer esse outro, né, a gente tem que falar a língua dele. Então, esse professor, o que foi que ele fez, né? Ele foi na casa conhecer a família, ele foi conhecer um pouco a história dele, foi conhecer o que é que ele gostava, para ele poder pensar nas possibilidades que poderia contribuir com esse aprendizado dele. Então, o profissional, qualquer profissional, seja psicólogo, seja professor, para a gente poder ter esse conversar, poder chegar perto e poder ajudar esse sujeito, a gente tem que conhecer o que é que vai facilitar, né? Esse aprendizado, esse conhecimento. E se for a gente trabalhar com uma criança com autismo, seja a criança que for, se a gente estiver trabalhando em qualquer ambiente, como um psicólogo ou professor, né? A gente vai ter que conhecer como é que a gente vai saber lidar com ele, como é que ele gosta, o que é que ele faz, conhecer a vida dele, como é que os pais tratam, como é que o pai lidar com ele. Então, ele fez todo aquele processo de conhecer a família, de conversar. Então, quando ele chegou lá na residência, né, na casa dos pais, os pais foram mostrar, e até então, como ele estava bem fechado lá na escola, uma das coisas que ele mais gosta é de pintar, né? Ele gostava de fazer arte, e ali ele não mostrou. Ele passou a conhecer quando ele foi na residência e os pais mostraram, e ele ficou assim, né? Colocou lá na escola, deixou tudo exposto ali para ele, e o papel ficou em branco. Por quê? Porque ele não quis expor aquilo. Ele já estava tão sofrendo com tudo que ele havia passando, né? Que precisou ele, o professor, ter esse olhar mais amplo de conhecer, saber um pouco da história, porque ele percebeu de início que ele tinha uma dificuldade e ele estava com algum problema. Então, se eu estou com algum problema, como é que eu vou pensar? Como é que eu vou ajudar essa pessoa? Então, a gente tem que conhecer um pouco a história de vida, como é o processo, o que é que ele está passando, o que é que ele faz, entendeu? O que é que ele gosta. E ele procurou meios para poder ajudar ele, entendeu? Por isso que começou a falar a língua dele. E isso a gente faz, a Magda faz para conhecer as pessoas lá no CAPS. Cada um é diferente um do outro. Não adianta a Magda dizer, fulano faz desse jeito na tua pintura, ciclano faz desse jeito. Não. Deixa eles de uma forma totalmente livre, para que eles possam se expressar da melhor forma, né? Então, isso é a subjetividade dele, um autoconhecimento. O filme falou também sobre a aceitação, né? Então, quando a pessoa passa a se aceitar, a se conhecer, você vai estar ali mediando, você vai estar fazendo essa intervenção com ele para poder contribuir de forma positiva. E foi isso que aconteceu durante o filme, depois que esse professor entrou na vida dele, entendeu? Eu queria só contribuir. Não entendia o que acontecia com ele. Eu acho que ele não entendia. Ele não sabia, tanto que ele pergunta. Quando o professor começa a falar, né, de Van Gogh, de outros artistas, exatamente, ele começa a vislumbrar o que era que acontecia com ele. Ele precisou ir atrás de histórias parecidas, né? E tanto que nas outras aulas, ele nem olhava para o professor, ele ficava olhando só para fora, porque ali era mais importante. Não tinha nada dentro da sala de aula que chamasse ou puxasse a atenção dele. Então, o professor trouxe histórias que lembrasse
o que ele havia passando, o que ele estava passando, o que ele estava sofrendo, para que ele pudesse se interessar, entendeu? Então, eu achei muito massa a parte do texto, quando ele começou a falar as histórias parecidas, né? Isso que você trouxe, Cléo, dele ter ido atrás, né? Ter ido ver a história dessa criança, que família é essa, como acontece, ele observar essa dinâmica da família, né? Antes de chegar e fazer uma, que na saúde mental a gente chama uma intervenção direta com o Ixan, né? Ele ia atrás dessa história mesmo. Exatamente. E houve essa junção, né? A junção onde ele percebeu que a família também não poderia ajudar, porque a família não entendia. Então, quando passou a somar... Né? Mas ele viu a mãe também, uma parceria ali com a mãe. E né? essa mãe sofria muito, né? A Fran falou muito do contexto familiar, mas aquele contexto familiar é ali, tá entendendo? É ali, naquele lugar, né? Onde existe um patriarcado, né? A mãe era uma mulher realmente submissa, mas aquele contexto ali é na Índia, se não me engano, que a história passa, né? Aquele contexto é aquilo ali, a cultura deles é aquela, né? Então, não tem, assim, como é que eu vou dizer? Não dá para comparar com a nossa cultura, por exemplo, né? Não dá para... A importância do vínculo, né? O vínculo que tem que ser criado também quando a gente está trabalhando. Foi não adianta... indo buscar essa história, ele começa a criar o vínculo com o Ixan, né? Muito legal isso que você trouxe. E assim, é muito interessante isso que a Clé está falando, e a Magna também ressalta. Tá ouvindo? Dá para ouvir? Ah, vai, continua. O que vocês estão falando, tá? Ficar a vida toda na vida desse menino, né? A maneira como o professor chegou, esse professor está extraordinário, porque eu acredito que todos os professores são extraordinários. Tá falhando, mas gente. há sempre um que tem mais sensibilidade do que o outro. Tá falhando? Tá melhor, melhor. Há sempre um, né? Uma sensibilidade maior para perceber essa dificuldade que diferente no aluno. E o que o professor fez, né, que foi no final do filme, onde o aluno, o Ixan, percebeu que, poxa, esse professor mudou a minha vida, vai ficar para sempre aquilo. Hoje eu tenho lembrança de uma professora que me ensinou, acho que foi matemática, ela português, ela olhava no meu olho. Nós tínhamos de olhar, contato de olhar. Dá para entender? Dá? Não, mas é esse. Não, tô entendendo. Esse contato de olhar. Então, no filme mostrava muito isso, o professor e o aluno, né? O professor, o aluno e o professor. Então, os dois tinham essa sensibilidade, para estar mostrando no filme, né? Acho que elas são combinadas, né? Também tô achando agora. Dá. Tá chegando agora, né? Não, fazer isso. A Cléia falando, a Cléia falando, ela me fez recordar de uma coisa também interessante, assim, que é a questão do papel do professor, como a gente já falou, né? Mas do ser professor. Porque acredito eu que aqui no Brasil existe um descrédito em relação a... Acredito eu, muita gente vê, lógico, né? Que existe um descrédito em relação à profissão
opção, ser professor, né? Enquanto ele tem essa imagem bonita, né? Nossa, professor é uma profissão bonita, tudo bem, etc, etc. Mas não é qualquer um que consegue ou sabe ser professor, né? Ou aprende a ser professor, né? Ou encontra-se como professor, né? Às vezes coloca-se como professor ou coloca o ser professor como uma segunda opção. Ah, não, deu certo esse caminho, então tem esse. Muitas vezes esse professor ele nunca vai se encontrar e, como ele não se encontrou, ele é capaz de encontrar esses alunos, né, que estão procurando também se encontrar. Então, é importante também ficar atento a isso, que professor é uma opção daqueles que querem ser, que sentem no coração essa vontade de lecionar, né, de levar a luz aos alunos, porque o aluno, na etimologia da palavra, é o ser sem luz, né? Alunos. É o ser sem luz. Então, por isso que quando a gente chega lá e diz vocês são seres das trevas, eles não se ofendem, porque eles são seres sem luz, né? São alunos. Então, isso é uma questão de vocação, né? Também uma questão de saber ensinar, como o rapaz falou lá no começo, do saber ensinar, do saber fazer com que o outro aprenda e não ter isso como uma segunda opção, mas sempre como uma primeira. Ser professor é sempre primeira opção, e não segunda, como hoje o mercado está querendo afirmar, né? Interessante isso que tu trouxe, Reinaldo. Fico pensando, nem todo mundo é professor. Por exemplo, na música, certo? Minha formação é licenciatura em música. Eu tenho alguns colegas, né, e várias pessoas que são excelentes músicos, mas não são necessariamente bons professores, entendeu? E no mundo das artes tem muito isso, né? Mas também fora dele, né? Tem pessoas que são excelentes profissionais naquilo ali. Eu estou falando da arte, porque é o meu lugar, né? E seja ela qual for, excelente bailarina, excelente pintor, excelente escultor, mas não são necessariamente nem bons, nem médio, nem regular professor, né? E aí também uma outra questão, né? Porque dependendo de como você faz isso, você pode estar prejudicando, em vez de estar dando a luz, né? Está dando as trevas. E aí, nosso debate é importante, a Cleo tem Diretora, vai falar? visita. Oi? Sei não, viu? Engraçadinho. É bom lembrar, assim, que essa fala que a Cleo trouxe da ida do professor, fazendo essa diferença, né? Pesquisando o campo, né? Pesquisando sobre esse menino para poder desvendar e encontrar formas de trabalhar. Achei muito interessante quando ela trouxe isso, porque foi ao mesmo tempo, isso mexeu com a família, né? Essa visita do professor mexeu com a família, porque ali de imediato pode ser que o pai não tenha apresentado muita coisa, mas quando ele foi lá onde ele estava internado, que viu o menino lendo, como a Magda já tinha trazido na fala dela, ele não conseguiu ir até o menino, mas ao mesmo tempo pode-se pensar ali um pouco de emoção, ele estava emocionado ao ver que o filho dele estava encontrando formas, né, de se encontrar, né, nessa identidade dele próprio.
e ao mesmo tempo buscar conhecimento, né? Da forma como ele estava avançando. E aí ele percebeu, esse pai, o quanto esse professor fazia diferença na vida dele, né? Então, assim, o que a gente pode observar também é que foi visto isso. Dentro desse momento, dessa vivência, houve essa mudança com os pais, né? Eles foram tocados, né? De uma certa forma, eles foram tocados por esse professor. Esse professor, ele não tocou só o Ixan. Se a gente parar para olhar, ele tocou também os pais, ele tocou os profissionais, ele tocou toda a equipe que trabalhava com ele. Ele conseguiu envolver todo mundo, né? Então, assim, sem palavras, né? É de se admirar um profissional como esse professor de artes, como ele conseguiu, de uma forma tão fenomenal, mexer com todos, né? E fazer essa mudança, né? Fazer essa mobilização de uma forma geral, não só com o menino, porque, como eu já trouxe, ele envolveu todos. Foi escola, profissionais, menino e a família, né? Eu achei muito importante, né, essa fala que você trouxe, a Magda também, que esse emocional, né? A família também não sabia lidar com isso, não entendia, achava que o pai, às vezes, algumas vezes citou duas vezes, então meu filho é retardado, eu vou sustentar ele a vida toda. Ele estava vendo o que estava ali na frente daquele padrão, né, de filho perfeito, que ele só tinha críticas, só tinha reclamações daquela criança. E quando ele foi tocado no interior dele, para você ver como o papel da família é importante. E o professor, antes de ele ir para aquela parte de ver o filho dele lendo aquela placa, ele ouviu algumas palavras, né, que ele se sentiu sensibilizado de nunca ter demonstrado um carinho, um afeto ao filho. E como isso também é importante, né, de você demonstrar um afeto, um carinho, de dizer, meu filho, eu te amo, você se sente seguro. E quando ele passou a falar essas falas, levar para a família, os professores vendo como é que se deveria se trabalhar com a criança, veio também a existência, que aquele sujeito existe. E muitas vezes, o que faz com que as pessoas adoeçam mais ainda é porque a questão da existência, daquilo que eu gosto, daquilo que eu me sinto bem, onde é que eu me encontro. E quando ele passou, né, a ver o pai, né? O pai passou a ver que ele também ele não era tão presente, ele não demonstrava esse afeto para o filho. Ele viu que ele também estava faltando, né? Estava faltando nesse momento. Então, assim, foi muito legal essa parte, porque veio também esse significado de existência do sujeito. Até mesmo a gente, né? A gente só vai poder estar bem no que a gente faz, em qualquer aprendizado, se a gente se identificar e a gente se sentir bem. Mas se a família não vê, se a família não enxerga, o professor não me vê, ninguém me vê, se torna mais difícil, né? Então, quando passou a junção da família com os professores à escola, aquele sujeito ele passou a existir, né? Ele era alguém. E isso é importante, dependente das suas dificuldades, né? Eu estou achando legal aqui. Alice Silveira Queiroz fez um comentário, né? Tá ouvindo? Oi, Alice. Fran, a gente não tá te ouvindo. Microfone. Ei, é porque Magda disse assim, Fran, tu tá me entendendo? É porque eu estava tentando entender aqui como compartilhar os comentários, né? E a Alice Silva Queiroz, eu estava estudando para compartilhar, ela colocou assim, ó. É bem verdade que existe uma grande diferença na ficção para a realidade.
mas podemos contar histórias de muitos educadores que realizaram grandes mudanças na vida dos alunos. É sim, é verdade. E o quanto isso é potente, né, relevante na vida mesmo da criança, né, assim, não é, a gente está partindo da ficção, mas também relacionando com a realidade, ela é sim verdade, Alice, e obrigada pelo comentário. Tem mais algum, Fran? Tem, eu estou fazendo agora. Mando já. Que a gente está partindo para a finalização, né, do nosso encontro, e eu acho que é importante a gente ver esses comentários. A Alice Silva Queiroz também colocou assim, de certa forma, a família se exclui da sua parcela de responsabilidade. A Alice está indo assim, no ponto. Mas a discussão atual, uma das discussões atuais nas rodas de conversas de educação, dos educadores, né, essa, a questão da família se excluir desse papel, dessa parcela de responsabilidade e ter transportado apenas para a escola a questão da educação. Enquanto que a escola vê que lá não é um lugar digamos assim, o mais importante não é a questão da educação no sentido moral também, mas aquela educação mais voltada para o conhecimento técnico, né? Então é como se os dois se responsabilizassem, a escola olha para a família e diz, olha, a gente não tem que ensinar isso para o aluno tem que chegar aqui sabendo disso. E a família olha para a escola e diz, olha, vocês têm o papel de educar meu filho, né? E aí nasce essa problemática aí que ela acabou de citar também. De certa forma, a família se exclui da sua parcela de responsabilidade, é verdade. É tipo assim, joga a bola para um, aí o outro joga de volta, e a criança fica no meio desse jogo, né? Acontece demais isso. E aí, quando tem um professor que chega junto, né? Ou uma equipe, às vezes é uma equipe, né? Que chega junto lá, e aí, ou um pai, porque também tem um outro lado, né? Às vezes aquele pai muito presente demais, aí a equipe já acha ruim porque está se metendo demais, está interferindo demais, né? Também tem o inverso nisso aí. Mais algum comentário, Fran? Deixa eu ver lá. Parece que a Cleo está querendo, está precisando sair, né, Cleo? Você quer alguma coisa antes de sair? Gente, eu só agradecer, eu amei o debate, né? É porque eu vou ter um outro encontro agora, daqui a pouco, aí todo mundo aqui em casa já está se arrumando e eu estou voltando, né? Aí eu voltei para casa para poder estar com vocês, aí vou retornar. Vocês já sabem o motivo, né? Mas eu adorei estar com vocês, viu, nessa tarde. Desejo um ótimo domingo, abraço para todos. E vamos trazer mais filmes, assim, bons, né? Para a gente poder debater. E abraços em todos, uma ótima tarde, viu? Para você também. Cheiro, linda. Valeu, abraço. Cleo, esse é o primeiro de todos. Ótimo. Ótimo, abraço, amei, viu? Espero ter contribuído aí para as pessoas que estavam assistindo. E é isso, gente. Vamos ter esse olhar mais amplo, né? Vamos procurar falar a língua, poder contribuir de forma positiva na vida de todos, né? De forma para que todos possam existir, né? Cheiro, abraço. Valeu. Obrigada, Cleo, pela contribuição. Nós também aqui queríamos agradecer a esse momento maravilhoso de partilha de conhecimento, de diálogo e debate, né? É sempre enriquecedor estar aqui. Eu gosto muito quando eu vejo todos, assim, uma visão ampla, eu adoro. O Leiturato me permite isso, ter essa visão de todos, né? Graças a Deus, coisa que agora parece que está notando. Verdade. Pronto, show. Aí, muito obrigado. Nós também, acredito que todos, né? Foi muito bom estar aqui, tá? Muito obrigada.
mesmo, foi um momento muito bom. E espero para as próximas, né? As próximas seriam As ótimo. próximas. Esse é o primeiro, né, de números que virão. E como já foi combinado dentro do grupo, né, foi decidido dentro do grupo, uma vez por mês nós vamos estar aqui fazendo um debate de filme, né? E aí o próximo filme ainda vai ser decidido dentro do grupo. Mas a Magda já tinha trazido uns nomes aí. E aí a gente vai poder ver com calma dentro do grupo para decidir o próximo filme para a gente estar aqui discutindo, para a gente estar aqui fazendo esse debate. É importante, né? Geralmente vai ser na terceira semana, né? No terceiro domingo do mês. Domingo de cada mês. Certo. Perfeito, Magda. Terceiro domingo de cada mês, iniciando às 15h30. É isso? E sempre na sexta-feira, antes do domingo do debate, nós teremos na live, no Instagram do Leitura Artes, o filme que vai ser discutido. Né? Por sinal, toda sexta-feira nós temos indicações de filmes no Instagram do Leitura Artes. E durante a semana nós temos outras indicações, como a estante Leitura Artes, né, de livros, artigos, contos, histórias, poesias e etc. Tem que fazer aqui a divulgação do nosso grupo maravilhoso. Acho que a gente pode ir se despedindo, né? Eu vou aproveitar aqui, que já estou com o microfone na mão, logo após a despedida aí do Reinaldo e da Michele, né? Dizer que foi magnífico, como sempre os nossos encontros são muito bons, e da próxima vez eu espero interagir mais com as pessoas que estão nos assistindo. A gente deve colocar um tempo de interação maior com os nossos... Só teve esses 2 comentários, Magda. Eu acredito, assim, como é o primeiro dia, estamos abrindo agora, é de pouco conhecimento das pessoas. As pessoas assistiram, mas nem todo mundo entende que pode comentar lá e que eu posso estar trazendo como destaque. Foi bom a Alice ter comentado, porque eu fiz esse manejo, né? E aí as pessoas visualizando vão entender que elas podem estar aí colocando comentários para que eu faça esse compartilhamento. Isso, entende? é ótimo, interagir com a gente também, né? E a gente com eles. Exatamente. Muito bom, adorei. Também. Bom, eu agradeço muito aí por ter participado, gostei bastante, né? Esse assunto de discutir artes, ele sempre acaba... Claro que a gente teve um tema bem propício para discutir a educação, né? Mas discutir artes, eu acho que a gente sempre tem que entrar nesse ramo também, né? Porque qual é o artista que não quer ter seu discípulo, que não quer ter seu aprendiz, né? E, então, assim, falar de artes se remete muito próximo do educar também. E artes é algo que eu vivo a minha vida inteira, então esse tema para mim sempre é relevante, né? E é isso, eu gostei muito de estar aqui. Eu não consegui ver, depois eu quero saber como é que faz. Mas ver quem é que tá, se entrou alguém, quantas pessoas tem, eu não consegui ter acesso a essa informação, mas aí a gente pode ver isso depois, como é que essa parte da interface aí da utilização aqui. Vocês depois aparece para mim aqui, Felipe. Viu? Mas eu vi assim, o pouco acesso no sentido de que foi pouco divulgado, é a primeira vez, nem todo mundo conhece. Eu mesma não tinha conhecimento de que o Facebook faz essas janelas ao vivo. Eu não conhecia, né? E eu acredito que muitas pessoas realmente ainda não conhecem. E aí agora, como nós estamos aqui nos apresentando, vai chegar um ponto que as pessoas vão se adaptar de o terceiro domingo estar aqui conosco, né? E aí aumentando aí a interação e aumentando aí também a visualização do público.
Mas o nosso debate vai ficar salvo na página do Leitura Artes, e aí a gente pode estar voltando lá e assistindo quantas vezes quiser, certo? Eu vou salvar. E é isso. Algo mais? Vocês querem falar? Eu quero, então, agradecer a cada um de vocês, inclusive a Cleuzinha, que não está aqui, né? Um cheiro que ela teve que sair. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês. E eu quero também lembrar que o Grupo Leitor Artes não está completo, está faltando aqui 2 membros, né? A Rafaela, que não pôde estar presente, e o Ivan, né? Também não pôde estar presente. Então, o Grupo Leitor Artes, nós somos 8 membros atualmente, né? E aí estamos aqui só faltando estar em 6, né? Com a Cleo, ou seja, está faltando 2 pessoas, que é a Rafa e o Ivan. Vixe, a Fran caiu. A Fran caiu. Vou esperar ela voltar. Para encerrar. Pronto. Aí, Fran. É isso, muito obrigada, viu? De coração. Obrigada a vocês também. Se não fosse vocês, né? O Leitura Artes não existia. Então, assim, do fundo do meu coração, gratidão por vocês fazerem parte desse grupo e por vocês fazer com que ele, de fato, aconteça, né? O grupo como um todo. Somos Os nós, 8 amiga, que membros, fazemos ele acontecer. Um cheiro grande para todos. Tchau. Tchau. Vou finalizar, tchau.